Olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos novamente. Nós iremos falar hoje sobre a demanda chamada ação de oposição, tá? No passado, no CPC anterior, no CPC de 1973, a oposição era tratada aí como uma forma de intervenção de terceiros. Mas o novo CPC, então, ele tirou fora aí a nomeação à autoria e a oposição. Tirou fora da intervenção de terceiros. Então, hoje, não é correto mais eu falar que a oposição é intervenção de terceiros. A oposição não é intervenção de terceiros. O que ela é, então? Segundo o novo CPC, ela é um procedimento especial, previsto aonde? Previsto aí no capítulo 8, artigos 682 a 686 do novo Código de Processo Civil. Então, isso é a oposição hoje, um procedimento especial, tá? Aqui, o ingresso do terceiro por meio da oposição implica que ele acione tanto o autor da ação quanto o réu. Normalmente, o oponente ele vai solicitar contra o autor em uma ação declaratória, em uma ação que tramita aí na fase de conhecimento, tá? Ação comum, em geral, ou qualquer outra demanda de conhecimento, tá? Então, é possível que o oponente ingresse nessa demanda. A oposição também é chamada, por parte da doutrina, de ação bifronte, tá ok? Por que é chamada assim? Porque é um exercício de direito de ação que ocorre no processo de conhecimento, não se podendo aplicá-la no processo de execução. Isso porque o instituto da oposição é uma ação voltada, que volta-se a um pedido que se insere no mérito, tá? Como sabemos, a execução ela já superou a fase de mérito em regra, né? Então, não é possível mais discutir o teor da sentença de mérito. Por isso, lembrar então que na oposição não vai se admitir oposição dentro de ação de execução ou dentro de cumprimento de sentença, tá? A oposição tem que ser então quando ocorre antes destas fases, tá? Então, durante a ação de conhecimento é possível se interpor uma demanda de oposição. Quais são os pressupostos da oposição? Os pressupostos da oposição são dois, tá? Bem simples. O primeiro deles, litispendência com o processo principal. E o segundo deles, que a pretensão do oponente, aquele então que não está concordando com a situação, objetive a coisa ou o direito sobre o qual discutem autor e réu. Então, tanto o autor como o réu precisam estar brigando entre eles por algo que, vamos pegar aqui, por exemplo, não pertence nem a nenhum deles, tá? E sim ao opoente. Então, o opoente vai, como o nome diz, se opor à pretensão do autor e do réu e vai querer a coisa, o bem ou o direito para ele, tá? Então, por isso que é tratada de oposição. A base legal, então, começa aí no artigo 682, que fala o quê? O que é o conceito aí de oposição? Artigo 682. Quem pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o qual controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Tá? Então, a oposição consiste aí na forma pelo qual o terceiro ingressa em processo alheio para obter para si, no todo ou em parte, a coisa ou o direito
sobre qual controverte autor e réu, excluindo o direito destes, tá? O terceiro visa defender o que é seu e está sendo disputado em juízo por outrem. Esse conceito é de Humberto Teodoro Júnior, tá? No curso de Processo Civil 2018, que eu disponibilizei no Sagres, tá? Partes do livro para quem tiver acesso aí, poder estar acompanhando também a matéria pelo livro do Humberto Teodoro Júnior, tá? Aqui uma coisa interessante, tá? O terceiro, ele não se sujeita a coisa julgada entre o autor e o réu, tá? Pois se trata de processo alheio. Então, é uma nova demanda, ação de oposição. Então, por esse motivo, o terceiro não está contemplado pela coisa julgada ou por eventual preclusão entre autor e réu. Outra coisa, para o opoente ingressar na demanda, tem que ter aí uma relação de prejudicialidade entre o direito do opoente e o direito do autor e do réu, capaz de atrair para o terceiro o direito ou a coisa sobre o que controvertem as partes. Em resumo, o opoente só vai poder ir a juízo caso ele sofra algum tipo de ataque ao seu direito, aos seus bens, ao seu patrimônio, algo que lhe pertence, alguma coisa que lhe interesse, tá? E que faz parte do seu acervo e está ocorrendo uma briga entre terceiros. Então, autor e réu serão considerados terceiros para o opoente, tá? Cuidado com esse negócio de falar terceiros. Então, misturem que a oposição não é intervenção de terceiros, tá? Agora, o fato de eu falar isso não quer dizer que não exista a figura do terceiro, tá? Em que pese o CPC falar que não é intervenção de terceiros, eu posso sim considerar o opoente um terceiro em relação ao autor e em relação ao réu. Mas o nome correto que a doutrina coloca aí seria então opoente, tá? Então, e não terceiro. Mas não é errado falar que ele seria um terceiro, tá? Embora tecnicamente é mais adequado falar que ele é o opoente. Não confundir também assistência com oposição, tá? O assistente é aquele terceiro, agora vamos falar em terceiro, é um terceiro que ingressa no processo para querer ajudar aí alguma das partes a obter êxito, tá? E exemplo, a OAB ingressa como assistente do advogado no processo para querer que o advogado ganhe maior quantidade, um valor melhor de honorários advocatícios. Situação diferente acontece na oposição, tá? Em que na oposição há uma clara contrariedade dos interesses do terceiro em relação ao das partes do processo. O terceiro não quer nem que o autor e nem que o réu da demanda ganhe o processo. Ele quer ganhar o processo, ele próprio, tá? Então, essa é a clara ideia de contradição com o direito das partes. Por quê? O terceiro não quer ele obter êxito em favor de ninguém. Ele quer obter êxito para ele próprio. Olha só que interessante, então. Ponto 3. Cabimento e extensão da ação de oposição. A oposição pode ser parcial ou total. Se o autor e o réu no processo estão discutindo lá, exemplo, 4 bens, e o opoente só quer se opor em relação a um bem e os demais ele não tem interesse nenhum em se opor, porque nem deles são esses bens, é uma oposição parcial, tá? E se for total, como o nome diz, o oponente vai se opor a tudo que está sendo discutido aí no processo do autor e do réu. Outra coisa, uma observação.
Se o terceiro aí, ó, pretende apenas defender passivamente o seu direito de posse sobre bens apreendidos judicialmente em decorrência de penhora, arresto, etc., sem discutir o mérito, deve-se valer da ação de embargo de terceiro e não da oposição. Ok, pessoal? Vamos avançando aí, então. Como é que funciona o andamento da oposição? Ponto 4. Conexão e efeito suspensivo. A oposição ela vai ser conectada ao processo principal. A gente chama de apensamento, tá? Vai ocorrer o apensamento da demanda para que a ação do autor e do réu seja julgada junto com a oposição. A oposição é o opoente contra o autor e o réu do processo originário, tá ok? Então, o juiz junta todos os processos para julgar eles em conjunto, em regra. E a oposição, ela pode ter efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo é aquele em que o juiz vai suspender o andamento da ação principal até que resolva o julgamento da oposição, até que ele resolva a oposição. Depois que ele resolveu a oposição, volta a tramitar a ação do autor e do réu, tá? Esse efeito suspensivo pode ser concedido, não quer dizer que vai sempre ser concedido efeito suspensivo na ação de oposição, tá? Qual é o prazo máximo que o oponente tem para ingressar com a ação de oposição? Ó, o prazo limite, o limite temporal máximo para se admitir a oposição é até o trânsito em julgado da sentença da causa principal. Então, se não ocorreu, digamos, o trânsito em julgado, o que se lembra do trânsito em julgado? Trânsito em julgado por mais que o juiz tenha proferido a sentença, ainda está no prazo de recurso das partes e elas não interporam nenhum recurso ainda. Pode o oponente se opor. Agora, se já passou todos os prazos de recurso das partes, como é que o oponente vai fazer? Ele vai poder ajuizar uma ação comum contra o autor e contra o réu, tá? Pleiteando ou discutindo o que eles ganharam por meio da sentença do juiz. Por que ele pode fazer isso? Porque o oponente ele não participou da ação do autor e do réu. Logo, o trânsito em julgado não atinge o oponente, tá? Então, em que pese ele não poder mais entrar com uma ação de oposição, ele vai poder entrar com uma ação comum, então, contra o autor e o réu, caso ele venha a ser prejudicado aí com a sentença do juiz. Qual é o juiz competente para julgar a ação de oposição? Vai ser o juiz da causa principal. Como assim? Se a ação de Maria contra José, discutindo um carro, está tramitando na primeira vara civil de Cascavel, e esse carro é meu Marcos, eu vou poder entrar com uma ação de oposição contra Maria e contra José na primeira vara civil de Cascavel. Eu vou ser o autor e Maria e José ou João aí vão ser os réus da minha oposição, tá? Esse vai ser o juiz, então, que vai julgar a ação. O juiz, então, que vai julgar o processo de oposição vai ser sempre o juiz que já está com a ação do autor e do réu para julgar. Então, vai ocorrer aí uma prevenção desse juízo. Não pode ser outro juízo para apreciar a situação. Agora, vamos supor que a ação de oposição foi ajuizada ou precisa ser ajuizada, mas o processo do autor contra o réu já teve sentença
e está aguardando um julgamento de um recurso junto ao Tribunal de Justiça ou junto ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, que seja. Como é que faz o opoente para se opor em relação à pretensão aí das partes autora e da parte ré? Nesses casos, quando tem recurso pendente de julgamento, a oposição vai ter que ser apresentada junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição, tá? Então, não vai ser lá no tribunal, não vai ser no STJ, não vai ser no Supremo Tribunal Federal que vai se ajuizar a ação de oposição.